Olá, meus amados, graça e paz. Graça e paz, família, graça eterna. Sejam todos bem-vindos a mais uma meditação, a mais um estudo bíblico, né? Nós chamamos de estudo porque a graça de Deus, o entendimento da palavra, na verdade, é um estudo bíblico e a gente vai estudando, analisando algumas questões e aí nós vamos avançando no conhecimento do Pai. Então, assim, a gente sabe que quando a gente fala sobre o fim da lei, Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então o apóstolo Paulo enfatizava muito sobre isso, né? Então, na carta aos Coríntios também, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, lá nos versículos 14 ao 16, Paulo fala sobre isso. Que em Cristo, o véu foi abolido. O véu ter sido abolido, estava falando da lei de Moisés, né? Então a lei de Moisés foi abolida em Cristo. Então nós falamos aqui vários textos sobre a questão do fim da lei. Pois Jesus, ele cumpriu a lei. Eu estava meditando agora à tarde. O que acontece? Quando nós falamos sobre essas questões, que a lei de Moisés, que diga-se de passagem, era a lei de Deus, tá, abençoado? Só que foi a lei que Deus deu a Moisés para aplicar à nação de Israel. Está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Então nós sabemos que Deus deu uma lei a Moisés para aplicar na nação de Israel. Quando nós falamos desta lei de Deus, obrigado vocês aí já nos comentários, deixa aquele like para não esquecer, tá bom? E vamos que vamos. Quando nós falamos que Deus, ele deu a lei a Moisés para aplicar para Israel, e nós que não somos judeus, nós não recebemos esta lei, aí os abençoados do sistema religioso, eles dizem assim, então quer dizer que eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso matar, porque era na lei que dizia, não adulterarás, não roubarás, não matarás. Então eles vêm usando este argumento legalista, né, mosaico, da lei de Moisés, dizendo que nós estamos desfazendo da lei de Deus, porque na verdade a lei não era de Moisés, a lei era de Deus. E de fato a lei era de Deus, mas foi dada a Moisés. Moisés foi o responsável por ministrar a lei. Então é conhecida como a lei de Moisés, tá? João capítulo 1, versículo 17 diz, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Então, Deus usou Moisés e Jesus, é isso? Então, Deus usou Moisés na antiga dispensação, na antiga aliança, para trazer a lei. E Deus usou Jesus, se eu posso dizer desta forma, falar desta forma, ou seja, Deus se encarnou, não é reencarnação, é encarnação, né? Deus se encarnou em Jesus para trazer a graça. Então Moisés trouxe a lei, João capítulo 1, versículo 17, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Mas antes de Jesus estabelecer esta graça, né, com esta verdade que veio pela manifestação do conhecimento, Jesus, o Nazareno, ele estava cumprindo esta lei que Deus havia dado a Moisés, né? Então, o último profeta foi João Batista, e Jesus ali foi o último véu da lei, né? O cumprimento da lei.
Agora tem um detalhe, a gente vem falando há algum tempo sobre isso e os irmãos do sistema religioso, principalmente os irmãos do sistema religioso, eles ficam questionando isso. Não, mas se você está dizendo que não é para cumprir a lei, então você pode matar, você pode roubar, você pode adulterar. E tem um pessoal aí que guarda o sábado, que são aqueles que mais são ferrenhos assim em relação à defesa da lei de Moisés, embora eles não cumpram, né? Porque não tem como cumprir a risca. Eles leem alguns textos e dizem assim, olha aí, ó. Por exemplo, eles leem Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque se não permanecerdes em todas as coisas escrito no livro da lei para fazerdes. Então eles dizem assim, tá vendo? Tem que permanecer escrito, permanecer em todas as coisas inscrito no livro da lei, para fazer. Então tem que cumprir toda a lei. Então eles usam aí esses argumentos de Gálatas capítulo 3, versículo 10. Só que o próprio capítulo, o versículo 11 já diz que pelas obras da lei ninguém seria justificado. Mas eles leem um 10, né, de propósito ali, para trazer confusão na mente das pessoas. E aí eles vão lá em Apocalipse também, eles dizem assim, olha, se não perseverar em todas as coisas escritas no livro da lei para fazer, etc. Então eles saem catando versículos soltos acerca da lei, e diz que você tem que fazer. E aí quando a gente também traz Tiago 2,10, que Tiago diz, se tropeçar em um só ponto desta lei, é transgressor de todo o resto. Então a lei havia ali estatutos e juízos, etc. E quem estava debaixo dessa lei estava debaixo de maldição. Então alguém tinha que quebrar essa maldição. Então quem quebrou essa maldição foi Cristo que quebrou. E para Cristo quebrar essa maldição que havia debaixo da lei, ele tinha que se fazer maldito. Ou seja, para cumprir uma lei que amaldiçoava o povo por causa do pecado, a lei era boa, a lei era espiritual, mas o homem estava vivendo vencido pelo pecado, né? Então, Jesus se tornou maldito para cumprir esta lei e abençoar o seu povo. Então, quando Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que é isso? Cristo resgatou um povo de debaixo de maldição da lei e abençoou este povo. Agora, para ele abençoar este povo com todas as sortes de bênçãos, e o sistema religioso não se vê abençoado, porque se vê na lei, quem se vê na lei de Moisés se vê amaldiçoado. Porque, diga-se de passagem, a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Agora, Romanos 8:1 diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então por que não há condenação? Porque a condenação e a morte era na lei de Moisés. Jesus se tornou maldito, cumpriu a lei, que era um ministério de condenação e morte, e abençoou o seu povo com todas as sortes de bênção. Por isso que não há condenação para quem está em Cristo, porque não está em Moisés amaldiçoado pela lei, mas está abençoado em Cristo com todas as sortes de bênçãos. Amém? Então, assim, abençoados, este é o tema. Então nós erramos? Nós estamos equivocados? Porque Cristo cumpriu a lei e nos ensinou a cumprir também. Esse é o tema. Como assim, irmão Elcio? Agora você trouxe confusão aí. Se Cristo cumpriu a lei, como é que Cristo agora nos ensinou a cumprir a lei também? Cristo nos ensinou a cumprir a lei também. Então, se os irmãos do sistema religioso que nos julga dizendo que a gente está quebrando a lei, porque a gente está desfazendo da lei, porque a lei dizia para não fazer isso, e se a gente está ignorando a lei, então a gente está ignorando os mandamentos ali da lei. Não. Cristo cumpriu a lei de fato e nos ensinou a cumprir. Então vamos lá. Olha o que está em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19. Preste atenção. Diz assim:
Disse Jesus, né? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir ou anular, mas cumprir. Então Jesus ele não veio anular, ou destruir ou desfazer. Ele veio cumprir. Aí os abençoados lá, que eu falei que guarda lá o sábado, principalmente eles, mas a maioria desses que usam a lei, eles dizem, tá vendo, irmão? Jesus disse que ele não veio destruir, ele não veio anular, ele não veio abrogar, ele veio cumprir. Então Jesus cumpriu a lei. Ele não revogou a lei como vocês dizem. Ele cumpriu a lei. Então, quando a Bíblia fala que o fim da lei, Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, é porque ele cumpriu de fato. E uma coisa que foi cumprida, né, uma tarefa que foi realizada com sucesso, ela não vai continuar sendo realizada, ela já foi consumada, não é isso? Um exemplo, eu sou um construtor, aí eu pego uma construção civil, uma obra, pego uma planta de uma casa e o dono diz assim, eu quero esta casa desta forma, assim assado. Aí eu termino aquela construção, eu entrego na chave ali para o dono, não é isso? Então eu cumpri aquela minha obrigação, é isso? Ou eu estou errado? Eu cumpri aquela minha tarefa, eu cumpri aquele propósito que era terminar aquela casa. E uma vez que eu terminei aquela casa, eu vou continuar trabalhando nela? Uma vez que eu terminei aquela obra do jeito que o dono pediu, o dono, depois que eu entreguei, o dono vai contratar outras pessoas para continuar fazendo aquilo que eu já fiz? Então, se Cristo cumpriu a lei, como diz aqui em Mateus 5,17, Cristo cumpriu a lei e entregou a chave ao dono da casa, né? A Deus Pai. Então Deus não colocou outra pessoa para ficar cumprindo a lei. Então Deus não mandou seus filhos ficarem cumprindo a lei, uma vez que Cristo cumpriu as exigências da lei. Agora, Cristo cumpriu aquela lei, mas o sistema religioso quer que as pessoas estejam ainda a cumprir esta lei que já foi cumprida por Cristo. Está errado. Irmão Elson, mas você colocou o tema aí que Cristo cumpriu e nos ensinou a cumprir também. A cumprir nele. Ele cumpriu e ensinou como devemos cumprir essa lei com o auxílio dele. Olha o versículo 18. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, passar o céu e a terra aqui, o sistema religioso diz que é esse mundo cósmico que vai acabar. E o céu vai cair pegando fogo e a terra vai ser consumida pelo fogo eterno. Não tem nada a ver. Isso aqui é uma força de expressão, uma figura de linguagem. Até que o céu e a terra passem. Jesus estava falando ali do tempo, né? do conceito pactual, do aion, daquele século, daquela geração, aquela consumação de todas as coisas que iria de fato passar, porque a lei era transitória. Então, até que os céus e a terra passem, até que aquela primeira era viesse a passar, tudo que tinha que ser o quê? Olha lá, ó. Porque em verdade, Mateus 5,18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei, um i ou um tio, sem que tudo seja cumprido. Então Jesus disse que não passaria um i ou um tio, né? Sem que tudo fosse cumprido. Então tudo teria que ser cumprido. Então, até que os céus, até que aquele primeiro pacto passasse, né? Tudo tinha que ser cumprido. E Cristo cumpriu a lei. Então ele cumpriu. Nada ficou sem ser cumprido, porque Jesus definitivamente cumpriu todas as coisas. Aí vem o versículo 19, que aí o sistema religioso usa contra nós.
Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, que mandamento? O mandamento da lei, por menor que seja, e ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir todos os mandamentos, ou seja, a lei, e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Quem foi que cumpriu todas as coisas? Não passou um tio nem um i, nenhum ponto da lei sem que tudo fosse cumprido. Não passou os céus, não passou a terra sem que tudo da lei fosse cumprido. Quem cumpriu? Jesus de Nazaré. E quando Jesus de Nazaré cumpriu todas as coisas, ele fez o quê? Diz o versículo 19. Porém, os que... versículo 19, né? Diz assim: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens, será chamado. Se ele violar e ensinar, ele será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Por isso o tema. Jesus, ele cumpriu a lei e ele ensinou a cumprirmos a lei também. Deixa eu tomar uma água aqui para a gente entrar nessa segunda parte. Eu estou só na introdução. Enquanto vocês deixam o like aí, se inscrevam no canal quem não é inscrito. Bom, irmão Elcio, então agora vai gerar um pouco de confusão aqui na nossa mente. Então Jesus cumpriu a lei, nós sabemos que Jesus cumpriu a lei. Nós sabemos que Jesus é o fim da lei. Agora você está explicando esse texto aí, o versículo 19, dizendo que Jesus cumpriu e Jesus ensinou a cumprir também. Aí agora eu fiquei meio confuso. Claro que sim, abençoado. Jesus cumpriu e ensinou a cumprir. Então vamos lá, vamos cumprir a lei de Moisés da forma que Jesus ensinou. Vamos cumprir a lei de Moisés agora como Jesus fez e ele ensinou a fazer. Olha lá, Romanos capítulo 13, versículo 8 ao 10, disse Paulo: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor com que vos ameis uns aos outros, ou o amor recíproco, né? O amor de um para com o outro. Pois quem ama o próximo, cumpriu a lei. Viu aí? Então Jesus, em Mateus 5, 17 ao 19, ele cumpriu ou não cumpriu a lei? Ele cumpriu. E ele ensinou a cumprirmos a lei? Ensinou também. E esse ensinar aqui, não apenas aos judeus, mas também a todos os povos agora, né? Judeu e gentil. Porque nós fomos ensinados por Cristo a cumprir também essa lei. Da forma de Cristo e não da forma de Moisés. Então, Paulo disse: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Então, abençoados, quem ama, cumpriu a lei, assim como Jesus cumpriu e ensinou a cumprirmos também. Então aquela indagação de que, então já que não é para cumprir a lei, então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar. Então você não ama. Porque é quem ama que cumpre a lei. E o versículo 9 vai dizer: com efeito, independente se isso estava lá na lei ou no tempo da graça, o tempo do amor, que é o cumprimento da lei em Cristo, com efeito, disse Paulo, versículo 9, tá? Romanos 13, 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Viu aí? Então Jesus cumpriu a lei e nos ensinou como devemos cumprir também, por meio do amor. Porque a lei de Deus agora em Cristo é o amor. E quem ama, cumpre a lei. Porque na lei dizia, não matarás. E aí alguém não matava com medo da punição. A lei dizia, não adulterarás. Alguém não adulterava com medo da punição. Que mesmo assim matava e adulterava, né? Então a lei dizia, não cobiçarás o que é do próximo. Mas eles cobiçavam. Não é isso? A lei dizia, não terás outro Deus perante vocês. Mas eles tinham outros deuses também. Então, mesmo a lei dizendo que não era para eles fazerem aquilo, eles faziam. Então, quando nós falamos da graça, os abençoados que tentam guardar a lei inutilmente, eles dizem que nós estamos quebrando a lei e assim estamos dizendo, afirmando que é normal matar, adulterar, roubar. Não, Paulo disse com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, porque quem ama cumpriu a lei. Agora a minha pergunta é, quem ama? A ninguém, no versículo 8 diz, a ninguém devais coisa alguma no seu amor. Então eu devo te amar. Eu tenho obrigação de te amar por meio do amor de Deus em Cristo. Quem ama vai adulterar? Você tem uma consciência, o amor de Deus está na sua vida. Aí você olha para sua esposa ou você olha para o seu marido e você diz assim, sabe de uma? Eu vou adulterar, eu vou me prostituir, eu vou trair minha esposa, um exemplo. Mas quem ama? Primeiramente a Deus, a consciência a Deus, e ama ao seu próximo, ele vai fazer isso? Não. Por quê? Porque quem domina ele é a lei de Moisés ou a lei do amor em Cristo? A lei do amor em Cristo. Então Cristo nos ensinou como cumprir essa lei, amando. Então, quem ama, com efeito, não adulterarás e não matarás. Como é que eu vou dizer que eu amo alguém, que eu estou vivendo o pacto da graça, onde não existe a lei de Moisés para me frear, mas existe o amor de Deus para me dominar. E aí eu vou matar, tirar a vida de alguém. Não faz sentido. Então o sistema religioso, eles procuram, de alguma forma, nos acusar, quando na verdade eles não querem ter uma consciência pura diante de Deus. Ou não entendem o que é isso. Porque tem que ter um cabresto, né? No tempo da lei era a lei de Moisés mesmo. Mas no sistema religioso é o mandamento de homem. Então, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás o que é do outro. E se tem algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque, olha lá, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento de quê? Da lei. O amor é o cumprimento da lei. Então quando alguém disser assim, então você não cumpre a lei de Deus? Você diz, eu cumpro a lei de Deus. Porque a lei de Deus é o amor. E quem ama, cumpriu a lei. Não nas suas cerimônias sacrificiais, não nas oblações, não nos sacrifícios, nas oferendas, não na liturgia legalista mosaica, não nas lavagens, não na Páscoa, não no monte, não debaixo de um sacerdócio humano terreno, não. Mas eu cumpro a lei do Espírito de vida que está na minha vida por meio de Cristo, que é a lei do amor. Então, Cristo cumpriu a lei por causa do amor. Você sabia disso? Porque diz lá em João que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, foi por causa do amor. E ele se entregou. Diz lá em Romanos 5:8 que Deus deu prova do seu amor
em que Cristo morreu por nós, dizendo Paulo, aqueles que viveram no tempo da lei, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus deu prova do seu amor. Então, observe que até para cumprir a lei, houve um ato de amor da parte de Deus em Cristo. Por isso que o cumprimento da lei se resume no amor. Primeiro o amor começou por Cristo. Disse, Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Então, até para cumprir a lei, teve que ter um ato de amor da parte de Deus. Então, o que faz você hoje não viver deliberadamente pecando ou errando alvo, fazendo o que é errado, não é uma lei mosaica dizendo que é proibido, que senão você vai ser punido, que senão você vai ser castigado. Não. É uma lei de amor na tua consciência. Eu olho para o meu irmão, eu vejo o meu irmão próspero, por causa do amor de Deus que está na minha vida, eu não consigo cobiçar o que é do meu irmão. Eu vou falar por mim, eu vou falar por você, eu vou falar por mim. Eu não cobiço nada que é dos outros. Graças a Deus por isso. Não existe absolutamente nada. Diante de Deus Pai, eu posso abrir minha boca e confessar isso. Não existe absolutamente nada na tua vida, na vida do meu irmão, que venha encher os meus olhos para eu cobiçar. Cobiçar. Uma coisa é você desejar, lutar e alcançar aquilo que o teu irmão alcançou. Porque o teu irmão serviu de uma influência para você. Cobiçar é quando eu cobiço o que é teu. É aquilo que você tem e pode até ter outro do teu lado, mas eu não olho para aquilo que está do teu lado, eu não olho para aquilo que eu deveria olhar e tentar conseguir como você conseguiu, mas eu quero exatamente aquilo que é teu. Isso é cobiça. E isso nós não temos. Amém, abençoados? E nós não temos por quê essa cobiça? Por causa do amor de Deus. Porque o amor de Deus, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Porque o amor de Deus nos constrange a não pensarmos nessas coisas. A não pensar em tirar vida. A não pensar em adulterar, trair, mentir, enganar. Agora, se você vê alguém no campo da graça ou no campo do sistema praticando essas coisas, ele não vive o amor de Deus. Ele é um hipócrita. Seja no sistema religioso ou seja um hipócrita em graça. Porque em graça, quando alguém se levanta para me caluniar, me difamar, ele não está no amor de Deus. Porque quem ama não difama, não calunia, não mente com o nome do outro, não engana. Por quê? Por causa do amor de Deus. E quem ama cumpriu a lei de Deus. Amém, abençoado? Então, quando é que eu sei que eu estou vivendo esse amor de Deus e cumprindo essa lei pelo amor? Quando não há esses sentimentos carnais, malignos na minha mente. Não foi isso que Jesus de Nazaré dizia? Que na lei o homem cobiçava, ali deu o pecou. O homem adulterava, praticou, pecou. Aí Jesus dizia assim, eu vos digo que se no vosso pensamento vocês olharem para alguém com cobiça, com desejo, vocês já adulteraram, vocês já pecaram. Por quê? Porque o juízo está agora na nossa consciência. É a nossa consciência que nos julga diante de Deus. Para ver se de fato nós estamos andando no amor de Deus ou não. Não para uma condenação eterna. Não para um inferno espiritual religioso. Mas para uma consciência pura diante de Deus. Então, abençoados, é assim... Existem muitas pessoas que Deus te dá o discernimento, né? Paulo chamava isso de discernimento espiritual. Existem muitas pessoas que você olha e você percebe maldade naquelas pessoas. Mesmo ela falando de Deus, falando do Evangelho, você percebe. Assim, a gente pode até se enganar, né, irmão? Mas tem coisa que tá na lata.
Você olha assim, essa pessoa diz que é crente, mas eu não confio nessa pessoa. A minha esposa outro dia chegou em casa dizendo que socorreu um pseudo-crente que chegou na escola dela pedindo ajuda financeira, que estava passando dificuldade, contou uma ladainha, mas primeiro já tinha procurado informações acerca da diretora, se ela era crente e tal. Aí disseram que sim. Aí esse abençoado, se dizendo crente, foi atrás da minha esposa. Minha esposa disse que pegou uma ajuda financeira e deu porque quis fazer. Mas a minha esposa já chegou dizendo, eu senti maldade, mentira e engano naquele homem. E ele disse que ia lá depois, no outro dia, devolver, sumiu. Eu falei, bobinha, você sentiu, você discerniu, mas você fez, ou seja, você ainda alimentou um mau caráter ultrajado de crente. Eu já fiz muito isso, hoje eu não faço mais. Então existem pessoas que você bate o olho e você sabe que está mentindo. Mentindo em nome de Jesus. Tem gente que você bate o olho e você não confia, você vê o olhar maldoso, você vê o olhar de cobiça, você vê um olhar malicioso, é ou não é, irmão? Mesmo se dizendo crente, seja no sistema religioso ou seja na graça. Você olha, você não vê inocência nos olhos, você vê ali uma malícia. Eu percebo isso, eu percebo essas coisas. Paulo chama isso de discernimento de espírito. Qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Então, que você esteja atento ao seu redor, porque muitas pessoas podem aparecer para você ultrajado de crente, mas na verdade tentando usar da tua boa fé, do amor, para tentar, de alguma forma, obter algum tipo de vantagem. E eu já fui muito vítima disso. Não sou mais. Agora não. Então, abençoados, é necessário compreendermos isso. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 13:10, o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Então Jesus cumpriu a lei, por amor, ele se entregou. E ele nos ensinou também este amor. E quem ama, cumpriu a lei. Não no critério legalista, mas no critério de Cristo, por meio do amor. Amém? Paulo fala também em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Paulo diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. A liberdade aqui é a liberdade da lei, né? A libertação da lei, que começa lá no versículo 1. Permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a colocar de novo debaixo de jugo de escravidão. E aí o apóstolo Paulo continua falando, de novo digo que todo homem que se deixar circuncidar está obrigado a guardar toda a lei, porque deixou circuncidar. Aí Paulo vai dizer, decaído estáis da graça de Deus, vós que vos justificais pelas obras da lei, da graça tende caído. E aí no versículo 13, Paulo diz, porque, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, servi-vos uns aos outros por amor ou pelo amor. Então, o amor, de fato, é o cumprimento da lei de Deus por meio de Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 16, Paulo diz assim, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas e ligaduras, operando cada parte, efetuando o crescimento para a edificação em si mesmo, em amor. Em amor. Quem ama, cumpriu a lei. Colossenses capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Paulo diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, benignidade, humanidade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazeis vós também. Versículo 14. Sobre tudo isto, revesti-vos de amor, pois o amor é o vínculo da perfeição. Viu aí? Então, Cristo cumpriu a lei
e nos ensinou por meio do amor a cumprir esta lei. Não a lei mosaica legalista, mas a lei do Espírito de vida em Cristo. E eu encerro em Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, segundo a própria lei, mas segundo o Espírito, ou seja, segundo a graça de Deus. Quem anda segundo a graça de Deus, quem anda segundo a lei do amor em Cristo Jesus, quem anda segundo a lei do Espírito de vida em Cristo, ele cumpriu a lei, ele não está debaixo de um sistema legalista mosaico, mas ele está debaixo do amor de Cristo, que é o vínculo da perfeição, e quem ama cumpriu a lei e, com efeito, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, etc, etc, etc. Amém, meus amados? Viu como é fácil a gente entender isso? Que pena que os nossos irmãos do sistema religioso não conseguem discernir. Obrigado vocês aí nos comentários, graça e paz, graça eterna. Vamos que vamos, uma noite abençoada aí para todos vocês. Amanhã, sabadão amanhã, eu espero vocês às 19 horas, permitindo o Papai do Céu, para a gente bater aquele papo aqui, tá bom? Pela manhã, geralmente eu deixo aí uma reflexão para vocês. Graça e paz, graça eterna. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado aí pela força aí. Compartilha aí, deixa teu like aí e até o próximo encontro. Graça e paz.